Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje estudaremos pronombres reflexivos. Os pronomes reflexivos são pronomes pessoais que complementam os verbos reflexivos. Indica que a ação que o sujeito realiza recai sobre ele mesmo e, de certo modo, pode modificar o significado do verbo. Então, por exemplo, yo me lavo las manos antes de comer. Notem que o sujeito que pratica a ação também recebe a ação. Ele lava as mãos e tem as mãos lavadas. Mi abuela tiñe el pelo todos los meses. Tengo que cepillarme los dientes. Agora, farei aqui uma observação para explicar o trecho acima destacado. Notem esse exemplo. Ella no encuentra las llaves. Aqui o verbo encontrar indica que ela está procurando as chaves e não encontra. Então, ella no encuentra las llaves. Porém, quando eu digo ella se encuentra com seus amigos, esse se encuentra, esse se modifica o significado do verbo encontrar. Ou seja, aqui neste exemplo, ela se encontra com os amigos dela, para tomar um café, para tomar algo. E nesse outro exemplo nós temos ella se encuentra en la playa ahora. Ou seja, ela está na praia agora. Então vamos lá. Vou colocar aqui os pronomes. Primeiramente vou colocar os pronomes rectos, que não são reflexivos. Yo, tú ou vos, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. E colocarei aqui também os pronomes átonos e os tônicos. Então, os pronomes átonos. Me, te, se, nos, os, se. E os pronomes tônicos. Mi, comigo, ti, vos, contigo, si, usted, él, ella, consigo, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, si, ustedes, ellos, ellas, consigo. Porém, eu quero que vocês deem mais atenção, que vocês foquem mais nos pronomes reflexivos átonos, ok? Vamos lá. Então, vou colocar aqui um verbo de primeira conjugação, um verbo de segunda conjugação e um verbo de terceira conjugação. Então, peinar-se, mantener-se e vestir-se. Observem que eu vou destacar esse se, porque é esse se que determina que o verbo é reflexivo. Vou colocar aqui rapidamente os pronomes reto. E vamos conjugar o verbo. Observe que quando nós vamos conjugar o verbo, é necessário que nós substituímos o se pelo pronome reflexivo de acordo com a pessoa que nós estamos conjugando. Então, por exemplo, primeira pessoa do singular, yo. Então, yo me peino, tú te peinas, él se peina, nosotros nos peinamos, vosotros os peináis, ellos se peinan. Agora o verbo mantener-se. Yo me mantengo, tú te mantienes, él se mantiene, nosotros nos mantenemos, vosotros os mantenéis, ellos se mantienen. E agora o verbo vestir-se. Yo me visto, tú te vistes, él se viste, nosotros nos vestimos, vosotros os vestís, ellos se visten. Ok, agora você pode perguntar, professor, então sempre que eu for conjugar um verbo reflexivo, o pronome então vai antes do verbo? Nem sempre, então vamos lá.
Agora eu vou explicar a posição dos pronomes reflexivos. Então, quando nós tivermos um verbo conjugado no imperativo afirmativo, então sempre o pronome reflexivo ficará depois do verbo. Então, vou colocar aqui um exemplo. Dúchate. Então, nós temos o verbo duchar-se, verbo de primeira conjugação. Então, eu conjugo esse verbo no imperativo afirmativo, na segunda pessoa do singular, tu, e eu tenho ducha. Só que como o verbo é reflexivo, é necessário o pronome reflexivo te. Então, duchate. Notem que em espanhol nós não vamos separar com hífen, vai ficar uma única palavra, ok? Um outro exemplo, despierta-te. Então aqui é a mesma coisa, verbo despertar-se. O verbo é conjugado na segunda pessoa do singular tu, por isso, despierta-te. Ok, agora verbos no infinitivo e gerúndio. Então, quando nós tivermos um verbo conjugado no infinitivo ou no gerúndio, ele pode ficar antes ou depois do verbo. Então, por exemplo, tengo que arreglar-me para la fiesta. Então, tem o verbo aqui arreglar-se, que está conjugado na primeira pessoa do singular yo, por isso, tengo que arreglar-me. Então, que nem lá em cima, fica uma única palavra. Ou então eu posso colocar antes e dizer me tengo que arreglar para la fiesta. Professor, eu poderia dizer tengo que me arreglar para la fiesta? Não, você não pode dizer isso, essa frase está errada. Ou você diz tengo que arreglar-me ou me tengo que arreglar. Agora um exemplo com gerúndio. Estoy mirándome en el reflejo del agua. Então, o verbo mirar-se, conjugado também na primeira pessoa do singular yo, estoy mirándome. Ou então eu posso dizer me estoy mirando en el reflejo del agua. Porém, jamais eu poderei dizer estoy me mirando en el reflejo del agua. Essa frase está errada. Agora uma observação. Com os demais tempos verbais, o pronome reflexivo ficará antes do verbo. Então, por exemplo, me acuesto antes de las 10. Então, o verbo acostar-se, conjugado no presente do indicativo. Um outro exemplo, se despertaram a las 5. Então, o verbo despertar-se está conjugado aqui no pretérito perfeito simples, ou também podemos dizer pretérito indefinido. E mesmo se fosse futuro ou qualquer outro tempo verbal, o pronome reflexivo ficaria antes do verbo. Nota: em espanhol é correto iniciar frases com os pronomes complemento, oblíquo. E, embora em português muitas pessoas os usem no dia a dia, não é aprovado pela norma culta. Então, vou colocar aqui um exemplo. Então, em espanhol, você pode perfeitamente falar te quiero. Você pode iniciar uma frase com esse pronome, te quiero. Em português, é comum você escutar alguém dizer te amo. Porém, a norma culta diz que o correto é você falar amo-te. Ok, agora que eu vou colocar alguns exemplos dos pronomes reflexivos. Tanto os pronomes reflexivos átonos quanto os tônicos. Yo me lo guardo para mí. Lo guardo conmigo. Tú te lo guardas para ti. Vos te lo guardás para vos. Lo guardas contigo. Lo guardás con vos. Se lo guarda para si. Quando estiver falando com uma pessoa de maneira mais formal, usando os te. Se lo guarda para si. Quando eu estiver me referindo a ele ou a ela.
Ah, mas professor, eu poderia dizer, por exemplo, ele se lo guarda para si? Sim, está correto. E eu poderia dizer, se lo guarda para él? Sim, também está correto. Se lo guarda consigo. Nos lo guardamos para nosotros. Os lo guardáis para vosotros. Se lo guardan para sí. Se lo guardan para sí. Aqui me referindo, novamente, a ellos ou ellas. Se lo guardam consigo. Bom, é isso por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Inscreva-se também no nosso canal para vocês ficarem atualizados. Curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. E entre também em nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!